gosto pela coleção de plantas e pelo cultivo de diferentes espécies nem sempre existiu na vida de Jean Carlos Lindemann, morador de Jaraguá do Sul. Hoje, ele é considerado o maior colecionador de plantas de Santa Catarina. Mas como Jean passou de alguém que não sentia tanto apreço pelo cultivo para um apaixonado por plantas? A resposta passa pelas mãos de Verônica Lindemann, a mãe de Jean, que foi quem trouxe o colecionador para o mundo das plantas. Participando das atividades de cultivo de orquídeas, Jean gostou deste universo e há 11 anos coleciona plantas. O gosto pelo cultivo evoluiu cada vez mais e virou uma verdadeira paixão para Jean, que começou a buscar novas espécies e variedades de diversos tipos de plantas. Quando completou 18 anos, Jean começou a colecionar plantas de diversas partes do mundo, com espécies de vários continentes. Hoje, o colecionador possui cactos, orquídeas, suculentas, plantas ornamentais, árvores frutíferas, folhagens e alguns bonsais. São cerca de 20 mil plantas, com aproximadamente 10 mil espécies, o que o torna o maior colecionador de Santa Catarina. Entre estas milhares de plantas, algumas das favoritas do colecionador são os cactos. Inclusive, Jean criou uma variação de cacto por si só, a partir do cruzamento entre a espécie conhecida como rabo de macaco e a rabo de gato, criando uma espécie única no Brasil e no mundo. Ao todo, o colecionador possui 13 estufas de plantas na propriedade e, segundo ele, para cuidar de tudo isso é preciso gostar, ou dificilmente dará certo. Bem, isso começou pela minha mãe. Quando eu era criança, eu detestava a planta, odiava a planta. Mas por incentivo dela, a partir dos meus 10 anos, eu comecei a ajudar ela no meio das plantas, arrancando folha seca, adubando. E depois, com o passar do tempo, meus 18 anos, daí eu comecei a colecionar plantas de diversas partes do mundo. E as plantas que eu mais gosto, tenho mais paixão por cima, são cactos. Eu tenho cactos que são nos Estados Unidos, África do Sul. São plantas muito raras e muito difíceis de se encontrar até na própria natureza. Toda a coleção de Jean foi transformada em um local para visitação, chamado de Orquidário e Cactário Lindemann, localizado no bairro Rio da Luz Vitória, na rua JGS 489. O local está aberto aos sábados e aos domingos, das 9 da manhã às 5 da tarde, com tour guiado pelas estufas e possibilidade de adquirir plantas na loja do local. A entrada é gratuita.